Pessoal, tudo bem? Para não ficar só na teoria, na aula 18, fiz exemplos de aplicação dos FETs, tá? Estou falando do JFET, do MOSFET de depleção e do MOSFET de intensificação. As aplicações que eu fiz, né, foi em amplificação de pequeno sinal e no chaveamento, ok? Na amplificação de pequeno sinal, utilizei a configuração por divisor de tensão e para testar o chaveamento, né, para mostrar a operação no chaveamento, utilizei a configuração inversor, um circuitinho bem simples, né, que provavelmente vocês conhecem na disciplina de digital, tá? Então, vou começar analisando os componentes citados, né? Então, vou começar com JFET. Então, o JFET escolhido foi esse 2N4391, tá? Então, quando se analisa, né, circuitos com JFET, então é necessário traçar, né, as curvas de transferência, tá? As curvas características de transferência e as curvas características de saída. Aqui comecei, né, traçando a curva característica de transferência, tá? Que é ID, né, em função da tensão porta-fonte, tá? Essa curva corresponde àquela equação quadrática, né, de Shockley, né, que relaciona a corrente de dreno com a tensão porta-fonte, ok? Então, dessa curva, né, é possível tirar dois dados importantes, né? A corrente IDSS, corrente de dreno de saturação, né, que deu esse valor de 107 mA, e a tensão de pinch-off, tá? A tensão de pinch-off, ou aquela tensão de estrangulamento da corrente pelo dreno, né? Estrangulamento significa que a corrente fica constante, né? Esse valor de pinch-off dá menos 5,6 volts, tá? Então, a maneira como foi programada, né? Programado o circuito para traçar essa curva está aqui no lado, tá? Vocês observem se querem reproduzir, ok? Outro gráfico, né, importante é as curvas características de saída, né, que é ID em função da tensão dreno-fonte, tá? Então aqui temos o circuito, né, para traçar as curvas, é circuito programado, né, via DC sweep, programei B2 e também B1, tá? Aqui temos os intervalos, né, de início da tensão, final da tensão, né, incremento, demais. Bom, traçar essas curvas você já tem experiência, né, com TVJ, ok? Então, essas curvas são importantes para localizar, né, a área de operação do dispositivo, né, do componente. Então, uma vez traçado essa curva de limitação de potência, limitação de corrente, limitação de tensão, né, nós temos que definir as regiões de operação, né, do componente, tá? Tem a região ômica, né, região saturação, certo? E a região de corte, né? Então, nessa região de saturação vai operar como amplificador de pequeno sinal, tá? Seria equivalente à região ativa, né, que tínhamos visto para a TVJ, tá? E aqui seria a região ômica, que no caso do TVJ era a região de saturação, né? Então, como chave, ele vai operar, né, entre região ômica e corte, tá? Região ômica e corte, ok? Como já falei, né, para aplicação como amplificador de sinal, utilizei a configuração por divisor de tensão. Essa configuração, né, apresenta esses 4 resistores, né, em volta do JFET, tá? Então, vou seguir os passos, né? Então, foi definido o ponto de operação, né? Aqui temos o ponto da operação, que corresponde a esse ponto aqui do gráfico, ok? Algumas considerações são necessárias no projeto. Vai considerar que a tensão no terminal de fonte é 5 volts, tá? Essa tensão aqui nesse ponto, né, 5 volts, a priori, né, considera esse valor. Então, acho que em TBJ, né, o livro considerava
1/10, né, da tensão de alimentação, tá? Então é flexível, né? O projetista pode assumir o valor que quiser, tá? É mais flexível no FET. R1, né? Esse R1, como a corrente, né, drenada pela porta é zero, certo? No caso dos amplificadores de pequeno sinal, a gente pode utilizar valores na ordem de mega, tá? Mega ohms, tá? Então eu adotei aqui R1 igual a 10 mega ohms, 10 mega ohms. E o BDD, né, de alimentação, ou de polarização, adotei 20 volts, ok? A partir da equação do laço, né, porta-fonte, certo? Determinei a tensão BG, tá? BG, então deu esse valor naquele divisor de tensão, né, formada entre R1 e R2, deu esse valor de 2,5, tá? Como a corrente drenada pelo FET é zero, né, esse valor de zero é válido só para amplificar quando opera na amplificação de pequeno sinal, tá? Já no chaveamento, né, essas correntes não são zero, né? Essas correntes são devido à carga, né, dos capacitores intrínsecos em volta do dispositivo, tá? Já como amplificador de sinal, né, esses capacitores uma vez carregados, tá, não puxam mais corrente, tá? Já quando é chaveamento, né, essas correntes são pulsadas de curta duração, porque tem que acontecer a carga e descarga dessas capacitâncias, né, formadas em volta, né, do componente, do dispositivo, ok? Então, BG foi aqui, né, a teoria de divisor de tensão, né? Então dessa equação foi determinado R2. Então, R2 dá esse valor 1,429 mega, né? Próximo componente a ser determinado é o RS, aquele resistor ligado no terminal de fonte, ok? Deu esse valor de 166,667 ohms, tá? Aí, a partir do laço, né, formado entre dreno e fonte, foi determinado o RD, tá? Que é a equação assim, então daqui foi isolado, né, determinado o RD, que dá esse valor de 316, né? Ou, às vezes confundo aí vírgula com ponto, né? Porque os programas MAFCAD, ORCAD, todos eles aceitam ponto, né? Mas em português seria vírgula, tá? Então seria 306,667, né? Ohms, ok? Então, uma vez tendo, né, os componentes em volta do JFET, né, dimensionados em volta do JFET, né, R1, R2, RD, RS, né, então foi submetida na simulação para verificar se o ponto de operação fica amarrado, né, nessa consideração inicial, tá? Então, os valores teóricos adotados, né, que já mencionei, estão nessa coluna, tá? E aí, via simulação, verifiquei, né? Então, aqui os valores são bem próximos, então significa que o projeto é adequado, ok? Próximo passo é fazer análise de pequeno sinal, né? Também chamado de análise CA. Aqui nós temos o circuito amplificador, né, completo. Aqui temos a entrada, né, os capacitores de bloqueio de nível CC, né, de tensão CC. Temos o capacitor de desvio, né, esse capacitor chama-se capacitor de desvio. E aí temos os 4 resistores e o FET, né, aqui fica a saída, tá? Aqui no circuito do livro, né, não aparece carga, então eu utilicei uma carga de 10K, tá? Nas simulações, porque nós não podemos deixar a vazio, né? Tá? Temos que colocar um resistor aqui na saída, beleza? Aqui no lado, né, nós temos o circuito equivalente, né, para análise de pequeno sinal. Então, na análise de pequeno sinal é fundamental, né, determinar a impedância de entrada, né, impedância olhada, né, entre esse ponto e o GND, né, qual é a impedância. No caso do circuito vai ser simplesmente o paralelo, né, porque aqui não tem ligação física, então vai ser o paralelo do R1 com R2, tá?
impedância de saída, né? Outro parâmetro que é importante em pequeno sinal, essa impedância determinada, né? Considerando BI igual a zero, né? BI igual a zero, então significa que, né? Entre porta e aqui o SAT, né? A tensão vai ser zero. Então, como essa fonte, né, de corrente depende dessa tensão, então essa fonte, né, ela vai se comportar como um circuito aberto. Então, a impedância de saída é simplesmente, né, entre RD minúsculo e RD maiúsculo. Depois eu explico para vocês como se determina o RD minúsculo, ok? E tem outro parâmetro que é importante, o ganho de tensão, né? Ganho de tensão é simplesmente a relação, né, da tensão de saída com a tensão de entrada, tá? Isso aí estamos falando de pequeno sinal, da parte alternada, né? Estamos falando em relação a essa fonte que é alternada, ok? Aqui o livro, né, Boylestad, ele ilustra como deve ser determinado, né, o RD minúsculo, tá? Esse RD minúsculo é devido ao efeito Early, tá? Esse efeito Early, né, indica que a corrente de dreno não só depende da tensão porta-fonte, sino também depende da tensão dreno-fonte, né? Então, basta naquela curva que está sendo considerado, né, traçar um triângulo, tá? Um triângulo, né, e utilizar uma régua, né? Uma régua. Como o gráfico apresenta escalas, né? Escala de corrente, escala de tensão. Então, nós facilmente conhecemos, né, qual é o delta VDS, né, a variação de tensão nos terminais dreno-fonte, e o delta ID, né, delta ID. Então, tendo os dois catetos, né, aqui temos, se for esse ângulo aqui, temos cateto adjacente, cateto oposto. Então, basta relacionar, né, esse delta BDS, né, com delta BDI, tá? Daí determina-se o RD minúsculo, né, que é devido a resistência devido ao efeito Early, tá? Outro parâmetro importante, pequeno sinal, é a transcondutância, né? A transcondutância, a demonstração dessa expressão, né, está no livro, tá? Então aqui eu puxei do livro, né? Então é dado por essa equação, ok? Então nessa equação da transcondutância, né, precisamos conhecer a corrente de dreno de saturação, né? Que a gente já viu que era 107, né, miliamperes, né, BP, que é menos 5,6, né, BGSQ, né, adotado, né, no ponto de operação, por exemplo, né, no ponto de operação que está indicado nos slides mais para trás. E o BP, né, seria a tensão de pinch-off, que é menos 5,6, tá? Então, tendo esses valores, né, aqui inclusive cheguei a anotar, determina-se essa transcondutância, né, desse valor. As unidades são Siemens, tá? Então, aqui já começa, né, a determinação dos parâmetros, né? Impedância de entrada, por exemplo, né? É simplesmente o paralelo de R1 com R2, tá? Impedância de saída, também o paralelo de RD com RD minúsculo, né, com RD maiúsculo, tá? Então aqui nós temos o valor. O ganho de tensão, né, tem aqui a demonstração, está no livro, tá? Dado por essa expressão, né, menos GM e o paralelo do RD minúsculo com RD maiúsculo, né? Então, tendo esses três valores, então facilmente determina-se o ganho, né? Então, o ganho deu esse valor de menos 5,9 volt. Então, o ganho que se consegue, ganho de tensão que se consegue com JFET é muito pouco, né? Ou seja, só vai amplificar quase 6 vezes, tá? No pequeno sinal, né? Vocês vão observar aqui o circuito, já com os valores, né? Adotei uma fonte de pequeno sinal de 20 mV, né? Amplitude de 20 mV e frequência de 10 kHz.
tá? Aqui os capacitores de bloqueio de nível CC, né? Ok? É capacitor de desvio, né? Os componentes que você já conhecia na polarização CC. E aqui os sinais, né? Aqui nós temos o sinal de entrada, né? Senoidal, com frequência de 10 kHz, né? E amplitude de 20 mV. Okay? Aqui a saída, né? Como vocês chegaram a notar, a amplificação é muito pouca, né? Chegou de 20 simplesmente a 100 mV, então o ganho foi 5, tá? 5. Tá? E esse gráfico aqui serve para determinar a impedância de saída. Seria a tensão de saída, né? E aqui o sinal da corrente que circula pelo resistor RD, tá? Resistor RD. Aqui. Então, aproveita-se essa parte alternada, né, da corrente, tá? Então, nós podemos, né, utilizar o pico a pico, né? Aqui pico a pico dá em torno de 200 mV, né? E nós temos aqui o pico a pico. Então, relacionando essas duas grandezas, né? Esses dois valores, tensão corrente, determina-se a impedância de saída, tá? Quero recalcar, como coloquei aqui na nota, né? É difícil determinar a corrente de entrada, tá? É uma corrente muito pequena, na ordem de microamperes, que no simulador aparece mais como ruído, tá? Como ruideira, tá? Então, por esse motivo, deixei um traço aqui. Não foi possível mostrar, né? Porque essa impedância de entrada seria simplesmente a relação, né? Dessa tensão de pequeno sinal, né? Dividido pelo sinal de corrente, né? De entrada, mas esse corrente ficou bastante poluído, tá? Por esse motivo deixei traço. Então aqui nós temos, né? Os valores teóricos, os valores simulados. Então os valores ficaram próximos, né? Tá? Então foi validada a operação do JFET como amplificador de sinal. Aqui nós temos a análise, né, da operação do JFET como chave, tá? Então, como chave, né, como já disse, opera entre a região ômica e a região de corte, né? Essa transição de um ponto para outro acontece na ordem de nanosegundos, como disse aqui, né? Na ordem de nanosegundos, ok? É bom entender, né? Quando acontece na região ômica, né? Na região ômica, a tensão porta-fonte, né? No caso do JFET canal N, ela deve ser de 0 volts, tá? Na região ômica, a tensão, né? Porta-fonte para habilitar corrente pelo canal deve ser 0 volts, ok? Agora, para colocar em corte, né? A tensão porta-fonte deve ser menor ao valor da tensão de pinch-off, tá? A tensão de pinch-off é menos 5.6 volts, né? Então, no exemplo, adotei a tensão de menos 12 volts. Então, menos 12 garante que o TBJ, o JFET, né? Ele vai estar na região de corte, tá? Então, aqui temos os detalhes, né? Dos pontos de operação. Foi adotado, né, corrente de dreno de 50 mA, né? Isso aí para a região ômica, né? Tem ponto de operação Q, né, na região ômica e ponto de operação na região de corte. Então, na região ômica, o que se espera, né? Pelo menos eu defini que a corrente circule pelo canal de 50 mA. O BGS, né? A tensão porta-fonte, como já disse, né? Tem que ser 0 volts, né? E a tensão dreno-fonte, né? É igual a 2 volts. Então, esses valores, né? Estão indicados na figura 1.b, tá? 1.b, tá? Naquela caracterização, né? Do JFET. Já em corte, né? Em corte significa que a corrente, né? Tem que ser 0, né? 0 mA. A tensão porta-fonte, né? Adotado foi menos 12, né? Tem que ser menor a tensão do pinch-off, lembrem. A tensão do pinch-off é menos 5.6, né? Então eu tenho que adotar bem menor para garantir.
E a tensão dreno-fonte, né? Como não circula mais corrente, está em circuito aberto, né? Aparece nos terminais 20 volts, que é a tensão aqui da fonte, tá? Então aqui nós temos as formas de onda, né? Sempre devemos mostrar primeiro a tensão porta-fonte, né? Nosso sinal de controle. Às vezes o pessoal chama de PWM, né? Então aqui temos dois intervalos, né? Intervalo da região de corte, né? Significa que o sinal porta-fonte está menos 12 volts. Aí não circula corrente, né? Corrente é zero, tá? E a tensão nos terminais é 20 volts. Já para fazer com que o transistor opere na região ohmica, né? Na região ohmica, nós devemos aplicar porta-fonte igual a zero, né? Porta-fonte igual a zero. Então aqui circulando a corrente, né, de 50 mA, né? E a tensão nos terminais dreno-fonte, né, em torno de 2 volts. Dá para anotar aqui. Ok? Bom, análise dos componentes, né, MOSFET de depleção, MOSFET de intensificação é muito similar, tá? Então, sempre o primeiro passo, né, uma vez escolhido o MOSFET de depleção, aqui escolhi o BCP 149, né? Então eu caracterizo, né, esse componente, determino a curva de transferência, né? Curva de transferência e as curvas características de saída, né? Saída, tá? Então aqui tem, acho que uma falha ainda, né? Aqui é ID, tá? ID e aqui a tensão é dreno-fonte. Okay? Às vezes ainda aparece na cabeça o JFET, né? Então, desculpa, o TBJ, né? Acho que aqui confundi, tá? Tem essa pequena confusão aqui, ID, aqui a tensão dreno-fonte, tá? Então aqui, de maneira similar, né, ao JFET, temos, né, as curvas, né? Cada curva corresponde à tensão porta-fonte, né? 0 volts, né? Só lembrem, né, que no MOSFET de depleção ele comporta tensões positivas, né? Ela pode chegar até 1 volt. O recomendado, né, é chegar até 1 volt positivo, tá? Ou seja, mais 1 volt, né? Só que nessa tensão maior a 0 volts, o componente, né, já entra na região de intensificação, tá? Onde a corrente, né, começa a crescer abruptamente, se vocês podem observar aqui. Fiz, né, até 1 volt, tá? Positivo, né, aqui 0, 1 volt, então a corrente aqui quase praticamente dobrou, né, 1 volt, tá? Então é muito perigoso, né, aumentar a tensão a qualquer valor, né, a qualquer valor positivo, a gente pode queimar facilmente o componente, tá? Então dessa curva, né, nós determinamos o IDCS, que dá esse valor de mais ou menos 0,5, né, amperes, e aqui está a tensão de pinch-off, né, em torno de menos 1,5 volts, mais ou menos. Tá? Então, vocês já têm familiaridade, né, para traçar essas curvas. A análise, na verdade, do MOSFET de depleção é muito similar à análise do JFET, tá? A única coisa que muda é que ele comporta tensões positivas, né, entre porta e fonte, tá? Aqui, né, definição da área da região ohmica, região de saturação e corte, né? Corte está em cima do eixo, né, horizontal. Okay? Aí fiz os projetos, né, para esses pontos que estão indicados aqui. Aqui, amplificação de sinal, né? Podia ter feito para um ponto um pouquinho mais para cima, né? Só que esse componente já tem uma corrente razoável, tá? Então a corrente já fica um pouquinho mais alta, né? Ficaria em torno mais ou menos de 130, 140 mA. Mas eu fiz para testando, né? Para um ponto, para uma corrente de dreno, né? Um pouco inferior, tá? Vocês vão ver depois. Então, a
análise, eu diria, né, bem parecida com JFET, né? Aqui o ponto de operação, certo? Vou ir um pouco mais rápido, né, para não ser muito redundante. As considerações que fiz, né? Considerei a tensão no terminal de fonte, né, igual a 5 volts. R1, né? Esse R1 continuei usando 10 megaohms. E o BDD, né? Considerei 20, tá? Aí da tensão do laço, né? Porta-fonte determina-se, né? O BG, nesse ponto aqui. Aí desse BG, né? Através da aplicação de divisor de tensão determina-se, né? O resistor R2, tá? R1 foi adotado, né? No valor de 10 MB. Okay? O que muda, né? Com o JFET é o símbolo, né? Aqui é símbolo do MOSFET de pressão. Okay? Aqui foi calculado, então R2, RS, né? Deu esse valor, RD, tá? RD do laço, né? Determinado laço, o dreno fonte. Uma vez tendo os componentes em volta do dispositivo, né? Foi simulado, tá? E foi conferido, né? Se os valores são próximos. Então aqui observa, né? Que os valores são bem próximos, então o projeto foi validado, né? Aqui nós temos a análise CA, certo? Análise de pequeno sinal. É praticamente bem similar. A única coisa que posso destacar para vocês que as curvas, né, características de saída, elas são totalmente horizontais, né? Então a variação de corrente, né, de dreno é quase zero, tá? Aqui considerei 1 microampere, tá? Por causa do programa, né? O MAFCAD ele não aceita, né, dividir pelo zero, né? Então deixei uma corrente bem minúscula, tá? Então esse RD, se vocês observam, ficou com esse valor de 15 mega, né? 15 mega, tá? Um valor muito alto, né? Então na prática a gente pode desprezar isso aí quando as curvas, né? Elas são paralelas ao eixo horizontal, né? Então o delta ID é igual a zero, né? Tá? Aqui foi determinada, né, a transcondutância. Então toda a análise, se vocês observam, é igual que do JFET, né? Então não muda praticamente, só muda os valores, né? Muda um pouco os valores, tá? Porque o ponto de operação é um pouquinho diferente, né? Em relação ao JFET. O ganho, né? Agora o ganho, o que podemos destacar, né? O ganho já é um pouco maior. Lembram que no JFET o ganho era 5.6, né? Menos 5.6. Aqui já dá menos 48, né? 0.9, diríamos. Então já consegue amplificar, né? Quase 50 vezes. Então isso aí nós observamos aqui, né? O sinal de entrada, né? Que é amplitude de 20 mV. E aqui conseguiu chegar a 50, né? Oh, desculpa, a 1 volt, tá? 1 volt, né? Escala 0, 2, certo? Então a amplitude está chegando a 1 volt. Então nós observamos facilmente que o ganho é 50, né? Então amplificou 50 vezes, ok? Aqui, então, os valores, né? Teóricos simulados. Tá? Também colher a corrente de entrada, né? Foi complicado, né? Corrente muito pequena, tá? Aparece mais ruideira que outra coisa. Então a impedância de saída, né? Deu aqui simulado 200, que é determinado, como já expliquei para vocês anteriormente, né? Para o JFET. Aqui temos o ganho de tensão, né? Deu 50, tá? Então bem próximo, né? Do valor teórico. Okay? Aí como chave, né? Como chave, eu defini esses dois pontos de operação, né? Na região ômica e na região de corte, né? Ou seja, na região ômica, né? Considerei 400 mA, né? Circulando pelo canal. Aí a tensão porta-fonte, né? Considerei 1 volt, né? Lembrem-se que ele já comporta, né? Tensões positivas, né? Entre porta-fonte, mas essa tensão não pode ser muito alta, né?
tá? O máximo chega a ser 1 volt, tá? Podia ter sido também 0, né? Com 0 volt também dá certo, tá? A tensão dreno-fonte, né? Nesse ponto de operação é 0,5 volts. E aqui em corte, né? Corte significa que a corrente é 0, a tensão porta-fonte, né? Menos 12. Então lembrem que a tensão de pinch-off dele era desse MOSFET de pressão é menos 1,5, né? Então botando menos 12, eu garanto, né, que vai entrar na região de corte, tá? E o BDS igual a 20, né? A tensão circuito aberto aparece aqui da fonte, tá? Nos terminais. Então aqui nós temos, né, os sinais, aqui o sinal de controle, né? Então nessa região trabalha em corte, né? Região de corte, está menos 12, né? Porta-fonte menos 12, então está em corte. Então corrente é 0, tá? Desculpa. E aqui temos a região ômica, né? Região ômica, onde a tensão, né? Porta-fonte é adoptei mais 1 volt, né? Mais 1 volt. Então circula 400 mA, né? 400 mA. Tá? Essa transição, né? Entre corte e região ômica, né? Por exemplo, aqui está na região de corte, vai para ômica, né? Essa transição acontece em nanosegundos, né? Como indico aí, entre 50 a 100 nanosegundos, até pode ser menos, né? Aqui temos a análise do MOSFET intensificação, tá? Adoptei esse 2N7000, é um MOSFET que apresenta uma corrente, né, de dreno contínuo de 200 mA, né, um transistor pequeno. Então também, né, tem que caracterizar, né, determinar a curva de transferência, né, e as curvas de saída, né, certo? De saída. Então aqui temos os circuitos, né, para traçar essas curvas, ok? Aqui, né, a região ômica, certo? Que é a região de saturação e corte, né, em cima do eixo, tá? Então, para esses pontos que estão indicados aqui, né, aqui os 3 pontos, então fiz o exemplo, ok? Então, toda essa análise, né, é similar a um MOSFET de pressão, tá? Simplesmente a diferença, né, adotei essa tensão no terminal de fonte, né, como sendo 2 volts, tá? De repente é bom destacar, né, no caso do MOSFET intensificação, as tensões porta-fonte, né, porta-fonte já são positivas, né, para o canal N, tá? Aí começa, né, a partir da tensão de threshold de limiar, né, abaixo do limiar a corrente não circula ainda pelo canal, né, tá? Aí à medida que vai aumentando essa tensão porta-fonte, né, vai circulando corrente. Tá? Aí quando trabalho como chave, adopta-se normalmente, né, a tensão porta-fonte 12 volts, 12 ou 15 volts. Okay? Aí foi determinado, né, o BG aqui no terminal, né, BG, divisor de tensão. A partir dessa equação do divisor de tensão, determinado o R2, né, R2, isso aí já foi visto. Tá aqui os valores, né, tá? Aqui temos então o circuito de simulação, okay? Circuito de simulação. Aqui as grandezas, né, correntes de dreno do ponto de operação era 33.4, né, BDS 4 volts, né, e BGS 2,75. Então os simulados chegaram a dar bem próximos, né, bem próximos, que aí foi validado, tá? Aqui temos a análise CA, tá? Do amplificador de pequeno sinal, né, utilizando o MOSFET de intensificação, okay? Aqui o circuito dele, tá? Bom, se vocês observam, né, os circuitos de pequeno sinal, eles não mudam, né, entre os JFETs, tá? Aqui foi como foi determinado, né, o valor de RD também. Se nós observarmos aqui as curvas, né, elas são totalmente horizontais,
ao eixo, né, horizontal. Então significa que o ΔI, né, é zero. Tá? Se ΔI é zero, né, o RD é um valor muito elevado, né? Aqui considerei um micro, tá? Porque como já diz, né, o Mafcad ele não aceita, né, dividir um valor com zero, tá? Então adotei esse valor de um micro, então aqui dá 15 mega, tá? GM, né, da transcondutância, que eu tirei aqui do livro, né, para intensificação, difere um pouco, né, do depressão e do JFET, né? Tá? Então, a chave assim, no projeto é determinar, né, essa constante K. Tá? Então, o livro, o Polestad, ele mostra, né, como determinar essa constante. Tá? Então, aqui eu tenho a curva de transferência, né? Então, aqui tenho a tensão de limiar, certo? E aqui tenho a corrente nominal, né, do componente. Então eu tenho que adotar um ponto intermediário, tá, ao longo dessa curva, né. No caso do MOSFET intensificação 2N7000, essa corrente de dreno chega a mais ou menos 0,5, 0,6 amperes, tá, quando a corrente é pulsada, né. Então eu adotei um valor intermediário, mais ou menos 300 mA, né? Esse ID1, né? 300 mil, está anotado aqui 0,3, né? amperes. A tensão de threshold, né? Tensão de limiar aqui é 1.8. E o BGS1, né? BGS1, para esse ponto, né, da operação dá esse valor de 4.8, ok? Então foi determinado o K, né? O valor de K, que dá esse valor em amperes, né? Dividido por volts ao quadrado. E aí, uma vez tendo esse valor, né? Determino a transcondutância. Tá? Que dá esse valor de 0,0635. Aí o resto, né? Tenho a impedância de entrada, impedância de saída, ganho, né? Tá? No intensificação também o ganho é um pouco maior em relação ao JFET, né? Aqui deu amplificação de 26 vezes, né? 26 vezes, tá? Isso aí vamos observar mostrando as formas de onda, né? Então aqui o circuito de simulação, né? Usando 2N7000. Então aqui tem o sinal de entrada, né? Amplitude 20 mV e o sinal de saída, né? Saída. Então aqui temos a escala de 0 a 1. Então chegou a perto dos 500, né? 500, certo? 500 milivolts, né? Então, de 20 milivolts amplificamos para 500 milivolts, mais ou menos. Então, o ganho deu em torno de 25, né? Tá? Aqui é para determinar a impedância de saída. Tá? Aqui temos a tensão de saída, né? E aqui a corrente através do resistor RD maiúsculo, tá? Então nós aproveitamos essa parte alternada, né, da corrente. Estamos relacionando a extensão com essa alternada, né? A gente determina a impedância de saída. Os valores estão aqui, teóricos e simulados. Aí foi testado também como chave, né? Aqui o circuito inversor. Aqui a programação do sinal de controle, né? Sinal de controle programado aqui. Aqui temos o ponto de operação na região ohmica. Então fiz o projeto para fazer circular pelo canal 100 mA, tá? A tensão porta-fonte, né? Como já falei para vocês, tem que ser valores positivos, né? Para o canal N, tá? E o canal P são negativos, tá? Então BDSQ, né? 0,5. Então esses valores foi tirado daquelas curvas características de saída, né? Da região ohmica e da região de corte, né? Corte. Aqui a corrente de dreno, né? Tem que ser zero. Porta-fonte, né? Tem que ser menor, né? Ao valor de threshold.
né? O threshold é 1.8, né? Então, acima de 1.8 volts começa a conduzir correntes, né? Abaixo de 1.8, então entra em corte, tá? Então, para garantir, né, adopta-se 0. Às vezes comporta também tensões negativas, tá? Às vezes tem aplicação, né? Algum pesquisador, né, aplica menos 2, 3 até menos 5 volts para garantir a operação em corte, tá? Aqui a tensão dreno-fonte, né? 20 volts, indica que o transistor está aberto, então nos terminais aparece a tensão da fonte, ok? Aqui os sinais, né? Então, região ohmica, tá? Quando tem 12 volts, né? Então circula 100 mA. Região de corte, né? 0 volts, tensão porta-fonte, então corrente 0, tá? Conclusões, né? Então leiam com calma as conclusões para não redundar demais, né? Então está explicado um resumo, né, daquilo que já expliquei para vocês, ok? Bom, esse trabalho dedico a vocês, tá? Tanto discentes de teoria como laboratório, pelo esforço, né, que vocês chegaram a fazer durante esse isolamento social, né, devido à pandemia do Covid-19, tá? Eu sei que não é fácil, né, ficar às vezes fechado num ambiente, né, mas todo o esforço, né, está baseado no espírito de superação, né? No caso de vocês vão atingir uma profissão, né? Então, hoje em dia, para brigar no mercado de trabalho, tem que ter muita experiência e conhecer um pouco de tudo, né? Certo? Então, é uma dedicatória para vocês, tá? Para todos os alunos, né? A todos os meus alunos, tanto de laboratório como de teoria. Okay? As referências bibliográficas, né? Usei basicamente o livro Boylestad, tá? O programinha OrCAD, né? Eu tenho instalado a versão 10.5 no meu computador. Eu sei que existem versões mais atualizadas, mas às vezes não é bom mexer, né? Uma vez quando funciona um programa. Aí temos os catálogos dos componentes, ok? Então agradeço a vocês pela atenção.